Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo certo? Eu espero que todos estejam bem. Primeiramente, antes de mais nada, eu gostaria aqui de deixar um feliz 2024 para todos. Esse vídeo aqui vai ser o primeiro vídeo de 2024, então eu espero que vocês aí tenham passado muito bem as festas de final de ano. E o vídeo de hoje, na verdade, a gente vai fazer aí, como de costume, comentários sobre as corridas, Na verdade, a Diária C que está acontecendo em Grand Valley, no sentido inverso. E para minha surpresa, eu pensei que essa corrida seria aí um pouco chata, pela questão de ser no lado inverso da pista. Apesar de ser no grupo 4, a gente sabe que essa categoria aí está completamente desbalanceada. No começo da semana a gente tinha diversos carros aí disputando, principalmente na segunda, na terça-feira, que o pessoal ainda estava descobrindo qual carro poderia usar. E agora o pessoal está somente usando o Mazda, GR4, que é um carro absurdamente OP, overpowered, como a gente chama. Ele é muito bom nessa pista, porque o consumo aí de pneus está baixo, está em 1x. O consumo de combustível aqui, na verdade, está alto. Está em 7x, então é uma corrida que a gente precisa ficar aí gerenciando o combustível durante a corrida. Vocês vão notar que a maioria dos competidores estavam usando o Mazda, então a gente vai estar aí largando na 5ª colocação, e essa corrida tinha setup aberto, então eu vou compartilhar aqui com vocês qual é o setup da minha suspensão. Vocês podem aí preparar o screenshot da tela. Quem quiser usar o NSX pode ser aí uma boa opção. Então teremos 4 Mazdas à frente para pensar aí disputar uma P1, quem sabe. E não vai ser uma tarefa fácil, porque como eu falei, o grupo 4 está desequilibrado. A Folifone e o Tio Kai estão precisando de um puxão de orelha, porque não tem como competir. Ainda mais se forem em pistas aí que tem grandes retas. O Mazda é absurdamente mais forte do que qualquer outro carro. A vantagem aqui do NSX e até mesmo da Ferrari é que, como o Mazda é um carro de tração dianteira, então ele perde muito tempo aí tangenciando. Ele não é um carro bom em curvas de baixa, Nas saídas de curva ele acaba tendo dificuldade de tracionar, as rodas dianteiras, então acaba se perdendo tempo nessas curvas. E aí que os carros MRs e até mesmo os carros que tem a tração traseira, os carros FR, os MRs também tem a tração traseira, mas é só a posição do motor que muda, E eles acabam tendo muita vantagem na tangência de curva e principalmente nas saídas de curva. Então tentaremos trabalhar esse ponto forte, que são as tangências e as saídas de curva, a parte mista do circuito, tentando maximizar aí as ultrapassagens e quem sabe chegar no pódio ou até mesmo ali P2 ou P1. Então a gente tem aqui 2 espanhóis ali em primeiro, Temos o ucraniano e temos o inglês aqui, que é youtuber e está na nossa frente. Então nós vamos tentar aí nos manter no vácuo, desses 4 primeiros. A gente também não pode perder tempo sendo atacado. Pode ver que tem um outro Mazda aqui atrás de mim. Então o segredo, na verdade, é você tentar manter, pelo menos nesse começo, uma distância, vamos dizer assim, segura, Se você tiver um Mazda atrás de você, você precisa ter pelo menos uma distância aí de uns 6 décimos ali na entrada da reta para você não ser ultrapassado no final dela. Então a gente consegue manter esse gap, por o cara de trás, e a gente está na mesma distância, assim, digamos, da primeira volta, tirando que o P1 e o P2 eles estão mais próximos uns aos outros. Vocês podem reparar que eu estou fazendo mapinha, Eu estou usando o mapa de combustível na parte mista, porque como eu falei, o NSX e qualquer outro carro aí que não seja FF, eles têm muita vantagem nesse setor sinuoso. E não tem por que eu ficar torrando combustível, sendo que eu não vou passar esses caras lá na minha frente no setor sinuoso. Então a gente aproveita, como eu falei lá no começo, é uma corrida de economia de combustível. Então nessa parte mista aqui, como a gente tem essa vantagem no contorno das curvas, eu vou aproveitar aí para estar fazendo
a economia e usando uma pinha, né? Ó, pra vocês verem, essa curva aqui eu saio muito mais lançada que o Mazda, mas, né, no uphill, na subida aqui em Grand Valley, eles têm muita vantagem. Nessa curva zero, vocês podem perceber que ali à esquerda tem uma parte de concreto. Se vocês conseguirem encaixar a roda ali, ó, exatamente como eu estou fazendo aqui, algumas pistas do Gran Turismo tem isso, né? A pista te puxa para dentro. Então, se você conseguir colocar ali a roda dianteira e a traseira naquela parte esquerda, a pista acaba te puxando para dentro. Então, você acaba tendo vantagem. A gente consegue chegar aí, fazer inclusive a volta mais rápida da corrida. Aqui é uma outra parte também que o Honda tem bastante vantagem em relação ao Mazda, né? Ele contorna muito bem. Ó, vai ter uma ultrapassagem aí do Rory em cima do ucraniano e ele tá com penal. Então a gente já vai subir mais uma colocação aqui. Mais uma não, né? É a primeira. A gente tá na terceira volta e não tinha ganhado nenhuma posição. Combustível tá ok, a gente tá com 76% de combustível. E a gente tá na quarta posição, né? Por enquanto, a corrida está promissora, digamos assim. A gente está conseguindo economizar, não estamos perdendo tempo para os líderes. Também conseguimos aí nos manter à frente, né, daquele Mazda que estava em sexto. Então a gente está aí em boas condições na corrida. Nesse trecho aqui dá um pouco de agonia de ficar atrás do Mazda, porque eu sei que o carro é mais rápido, só que eu não consigo ultrapassar. Ó, por algum milagre pode ver que eu fui além da linha branca, mas eu não tomei penal. E também não sujei os pneus. Então, se fosse no sentido normal, né, dessa pista, eu já teria levado aí um penal de 0,5. Graças a Deus eu não levei penal. Milagrosamente não levei penal nessa parte da pista. Ó, os dois estão brigando. Isso é bom pra gente, né? A gente tá conseguindo se manter no vácuo deles e ainda tem um gap aí seguro para o ucraniano que vem logo atrás. Aqui é um lance curioso, porque o Rory escolhe o lado, né? Ele vai tentar ultrapassar e o espanhol muda de lado algumas vezes. Isso é uma atitude antiesportiva aqui, né? Porque ele mudou de direção algumas vezes, acabou rolando o toque e provavelmente ele vai querer descontar, vai querer jogar o inglês pra fora. Dito e feito. É típico, né? Ele jogou o cara pra fora, será que ele vai levar penal? Levou um penalzinho sacana, né? De 0,5. Merecia mais, né? Ele, além de mudar de direção 2 vezes, né? Quando o Rory estava literalmente atacando ele, ele, né, causou uma batida e aí, por vingança, ele foi lá e jogou o Eiris pra fora, né? Então faltou um pouco de consciência aí pro espanhol. Mas a gente não tem nada a ver com isso, né? A gente está aqui somente de camarote, né, assistindo essas confusões que estão acontecendo. E a gente já vai coletando os corpos, né? Já conseguimos subir 2 colocações. Ó, a gente fez a ultrapassagem, né, no espanhol, ele acabou dando uma espalhada. E aparentemente o espanhol que estava em primeiro também, ele cometeu um erro. E eu acho que ele está com o segundo de penal, então isso vai nos trazer de volta para a corrida, né? Porque o gap ali já estava um pouco inalcançável, né? Sendo realista, a gente talvez não conseguisse tirar aquela distância. Mas nessas condições aqui, agora literalmente é jogo de xadrez, né? Porque eu também não quero ultrapassar ele aqui, porque o NSX não tem pace para abrir o gap seguro de 1 segundo, por exemplo, para o cara não pegar seu vácuo. Se eu estivesse de pneus médios, talvez eu conseguisse abrir esse gap, mas como eu não estou, a gente tem que ser inteligente, né? A gente literalmente vai cozinhar o galo. Faltam aí 4 voltas e meia
pro final da corrida, então eu sei que eu vou ter que ficar dentro do range, né, do vácuo, dentro da distância que o vácuo puxa, que é até 1 segundo, ou até um pouquinho mais que isso, só que, né, a gente sabe que, como eu falei, esse Mazda tem um top speed muito grande, então eu tenho que estar ali numa distância 0.5, 0.6 para eu poder pensar, tendo em vista que a maioria das posições que eu ganhei foi por conta de erros, com exceção desse espanhol que está em quarto, que ele, na volta anterior, deu uma espalhada e a gente conseguiu passar ele. Quase rodei aqui por um milagre também. Eu fui nessa parte de concreto, que é como se fosse uma calçada, e eu não levei penal. Porque eu acho que o jogo entendeu que eu não estava querendo levar vantagem. Eu literalmente estava com o carro fora de controle. Eu literalmente era passageiro. A gente está aqui numa distância de quase 1 segundo, né, pro primeiro colocado. A gente tem que tentar aí ficar mais perto, como eu falei anteriormente, a gente conseguir aí pensar numa melhor forma de fazer essa ultrapassagem. Não vai ser uma tarefa fácil, porque o espanhol aí tá fazendo uma linha muito boa, tá com um pace bom de corrida, então vai ser na base do erro, porque do contrário vai ficar bem difícil de fazer essa ultrapassagem. Agora a gente vai pular umas 2 voltas pra frente, porque eu fiquei literalmente, simplesmente seguindo aí o espanhol durante essas voltas, porque eu não tinha como fazer ultrapassagem. E a gente agora tá chegando no momento final, que é o momento que eu vou aí tentar ensaiar um possível movimento, né, para tentar ganhar essa primeira colocação. A gente tem combustível, né, a gente tá ali, dá pra ver que tem um 1.7 ainda de combustível, a gente nem passou pela linha de chegada ainda. Consegui sair lançado aqui na reta dos boxes. Vamos ver se a gente consegue fazer um movimento. Tentei tirar do vácuo, mas o NSX não consegue, né? Não tem força aí para continuar ganhando velocidade. E o espanhol aqui se mantém muito bem no meio da pista. Ele não está se defendendo porque, enfim, eu não tive ali uma oportunidade de fato de ataque, né? Ele sabe também que na reta seria um pouco impossível para o NSX. Eu vou tentar sair lançado aqui, porque mais uma vez, se eu conseguir ficar à frente dele na parte do miolo, aí é praticamente um checkmate, esquece. Ia ser bem difícil dele conseguir fazer essa ultrapassagem de volta. Acabei dando um bump aqui nele, ele tá aí usando bem o espaço da pista. Aqui eu saí mais lançado, tentei tirar ali dele, mas literalmente a quina do carro encostou no para-choque traseiro dele. E aí vai ficando cada vez mais complicado, né, de fazer essa ultrapassagem. Chegando aqui no hairpin, né, nesse cotovelo, saiu com uma boa velocidade, mas a gente não tem a potência. E eu já estava me conformando aqui com o AP2, mas o espanhol vai cometer um erro, é isso mesmo. Ele foi largo aí, ó. Eu venho por dentro, eu não espalhei, né, deixei espaço ali para ele. Eu não sei se ele já estava com o pneu um pouco desgastado. Ele deu aquela espalhada, a gente conseguiu sair mais lançado e conseguimos aí fazer a ultrapassagem na última curva. Dá pra ver aqui, ó, dos 12 primeiros, 9 são Mazdas e aí temos 2 Ferraris 458 na 11ª e na 12ª posição. E só o NSX ali em primeiro, então pode ver que os 2 últimos, pelo menos dessa lista aqui, não são carros FF, são as Ferraris. Então o Mazda dominando essa diária e a gente conseguiu aí operar um milagre, digamos assim. Muito por sorte, porque o primeiro cometeu um erro ali no final, mas vamos também colocar um pouco de mérito na pilotagem, no pace, e o setup também ajudou bastante. E aquela coisa, a gente tem que usar a inteligência ao nosso favor para conseguir aí alcançar melhores resultados, enfim, pódios e até mesmo vitórias.
Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa análise de tudo que eu fiz. E eu também compartilhei com vocês aí o setup do NSX. Se vocês usarem, testarem o carro com esse setup, comenta aqui embaixo, né, o que vocês acharam do carro. Não esqueçam de deixar o like, se inscrevam, né, ou compartilhem esse vídeo com seus amigos e a gente se vê numa próxima, beleza? É isso, hein? Tamo junto. Abraços.